nesse é barulho. Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec. Agora também posso dizer orgulhosamente o dono do Feltec Velopark, do autódromo. Inclusive, estou indo para o Brasil para o evento, vocês vão estar vendo esse episódio aqui, já vai ter acontecido a primeira etapa da história da Copa FT, BR Sport de arrancada. Orgulhosamente dizendo que a gente está fazendo algo na história do automobilismo brasileiro, mundial, que eu acho que vai ficar para a história. Então, mas hoje o episódio é o seguinte, eu tinha prometido para vocês que eu ia botar ela no dinamômetro e mais do que isso, a gente tinha que dar um moi nela, né? Segundo o Denis, fazer um burnout. Eu prometi o burnout quando eu ia trocar as rodas anterior, botamos as rodas novas, não fiz o burnout. Então, vamos dar tchau hoje pros pneus aqui dela. Vamos ver quanto que vai de pneu, mas isso fica para o final do episódio. Primeiro eu quero saber o seguinte, vamos botar lá no dinamômetro, a gente fez todo o escapamento da R-Flow, fez tudo a estratégia ali para o som ficar inconfundível. Eu confesso que não deu para escutar, vocês não escutaram direito no último episódio o som real desse motor e hoje vocês vão escutar. Então prepara aí, bota na TV, chama a família, pega o chimarrão, faz churrasquinho, porque hoje o episódio vai estar muito bom. Seu Denis, quem diria, hein, que me convenceu a comprar essa Mercedes aquela vez. E pior que a gente estava olhando, todo mundo ficou olhando, até o Felipe gosta dela, né? Ele não assume publicamente. É um dos carros da Anderson que o Felipe olha e fala, vai ser bonito. Não, e cara, eu vou te dizer, a roda aqui ficou demais. É que agora tá limpo o carro, o último episódio foi uma vergonha, né? Tava sujeira. Tava sujo, hoje a gente conseguiu. Mas agora nós temos aqui vamos pegar no flagra aqui, ó. Nós temos, o Leandro veio trabalhar, depois de um mês aí de... Olha lá ele lá, tirando todos os pólen. Hoje fizemos uma geralzona aqui nos carros, ó. Aí, Leandro, tá bom os pólen aí, não? Nossa, graças a Deus tá acabando. Vai tinha mais pólen no carro do que na rua aí. É, que na rua vai embora. Aí, ó, o Leandro tá fazendo a geral, mas os carros estavam, meu Deus do céu, um pólen ali. Não, esse tava aqui dentro, esses carros. É. A picape que tava fora. Não, a picape lavou também, né? A picape lavou. Olha aqui, esse aqui nós não tivemos coragem de lavar ainda. Aqui é. Olha aqui, ó. Olha o que tem de pólen em cima aqui, ó. Mas essa aí, calma que é outro episódio, ó. Mas, é outro episódio, mas ela continua onde? É. No elevador, ela só sai o quê? Só sai andando. Só sai andando. Andando, funcionando. Então pronto, continua aqui, ó. Tem um que tá andando que vai ter um episódio daqui a pouco, tá? Mas esse aqui, calma que não é hoje. E tem esse aqui também, ó, que eu falei no outro episódio. Quem quiser, ó, esse carro aqui tá à venda, viu? Quem quiser andar no Brasil aí, ó, num No Prep aí, um Armagedon, andar num carro rápido aí, ó, nos chama aí, chama o Felipe Andrés aí, que vocês podem ter esse carro aqui no Brasil. Pode ser de vocês, né? É, eu já contei a história eu falei desse carro, né, ele é um Big Block, um motor da Proline, chama Red, né? Tem 2.000 e poucos cavalos assim, pé nas costas, radiador, dá pra fazer volta e andar, não tem problema nenhum. ProCharger, Nitro, os dois juntos. Agora limpinho, aqui o Supra ainda tá sujo. O Supra ainda... Mas tudo funcionando, ó, os carros, tamo bem. É. E agora chegou na Mercedes para fazer o teste do dinamômetro. Agora, será que vai dar os HP? Porque aquela vez tinha dado 375, né? E já era com o escapamento by Dennis ali. É. Já era com escapamento, né? Sem cano e sem filtro, né? Sem cano e sem filtro. Agora vamos ver quanto vai dar. Então o que a gente vai fazer agora? O acerto, na verdade, eu nem mexi. Basicamente a mesma coisa. Vamos testar o acerto sonda igual. Já acertamos assim, andando na rua, o câmbio tá funcionando direitinho. Filtro, né, também. Até te mostrar pra vocês aqui, olha o que a gente fez no... Aguarda o chimarrão aí, peraí. Segura meu chimarrão. Segura. olha os upgrades aqui, ó. Além pra quem reconhece o volante aqui, ó. De que é esse volante mesmo, Denis? E65, é E55 AMG. Ah, é de uma E55 AMG, daquela que tá na doadora. A mesma doadora, ela tá doando pra tudo aí. E aqui é o seguinte, ó. A diferença dele é que ele tem os pedal shifts aqui atrás, ó. Porque esse câmbio é o
É um câmbio da Mercedes, que é o 722.6, e ele não tinha pedal shift, ele era basicamente só drive. Aqui que a gente fez agora. A gente fez um modo dele entrar no... Tem um modo drive aqui que eu boto normal, mas eu configurei na Feltec, se eu boto em 4 aqui, ele vira manual. Ó, a partida dela tá bonita, ó. Mas aqui basicamente é o seguinte, ó, quando tu bota em drive aqui, ó, ele entra o drive, ó, aqui ele tá em D, ó, tá vendo, ó, consegue ver na tela? Aqui ele tá em drive, que é D, ó, e aí ele vai trocar as marchas sozinho, então se eu sair andando, ó, tá em primeiro, ó, vai trocando sozinho, ó, faz tudo certinho, ó, primeiro, segundo, ó, se eu botar aqui, ó, pro lado, ó, aí ele vai pro manual, ó. Deixa eu botar de novo aqui, filma aqui, ó. Aqui tá no drive, ó. E aí se eu botar em D, ó, manual, ó. Aí eu botei em manual. Aí agora eu consigo fazer no pedal shift aqui, ó. Então se eu vier andando aqui, ó, primeira. Vem brincando aqui, ó. Então posso trocar as marchas aqui, ó. Isso aí fica muito legal porque é uma modernização. Esse câmbio aqui, na verdade, ele era um automático de senhora aqui, né? Que nem a gente brinca. Era de... E agora ficou moderno. E uma coisa legal, esse volante era preto, né? Era preto. A gente comprou a tinta de couro aqui que é pra ser a mesma aqui, ó. Ela tem uma diferencinha de tonalidade aqui, mas ficou... E foi dado só uma mão, né, Anderson? Agora a gente vai dar outra nele. Sim. Tá bom? Vamos, pega o teclado do computador lá. E vamos ver quanto. Em cima. Só um pouquinho. Que marcha que eu passei. Oi? Não me lembro que marcha que eu passei, acho que era a segunda. Acho que foi segunda. Ó a fumadinha. Ó a fumada. Pô, na primeira... Ah, não foi. Era a primeira antes que eu passava, ó. É. Eu tava passando de primeira. Vamos dar mais uma então. Eu acho que o limitador tá baixo aqui, viu? Pera aí. Tá. Deu 343 e deu 300 e... Quanto é que deu na outra? 65. 65, deu uns piquinhos de diferença. É. Primeira, eu nem me lembrava que a gente tava passando de primeira isso aí. Deixa eu baixar o log. Foi 365, a primeira. Isso é uma coisa legal aqui, ó. Com o Wi-Fi aqui, consegue simplesmente
Baixa os logs, ó. O último log tá aqui, ó. The thing sounds like it's at like 15,000 RPM. Yeah. It was in first gear, I forgot about it. So it's, tá, então olha só, tá chegando no limitador de rotação aqui, ó, em 6.500, mas ela tá ganhando potência até lá. Eu não me lembro, eu não sei porque que a gente tinha botado 6.500. Vamos dar uma subidinha aqui, ó. Vamos botar um 7, vou botar um 7.300 ali pra ver onde é que vai ou não. Aqui eu tenho que subir em configuração do motor. Essa coisa legal aqui da característica do motor. O que tu acha, Denis? Nós fomos até 8 aquele dia, não foi? Somos até 8? Não foi até 8. Não, tá louco. Nem pode girar. Não, nós estávamos discutindo, o Luiz estava ali também, nós estávamos brincando de 8, tá certo. Agora esse de conexão é muito louco, hein? O cara dá a passada, antes de chegar no box, conectou no Wi-Fi e já tá baixando logo. O cara já chega nos boxes e levanta a mijada do mecânico. Ó, eu vou botar até 7.500, assim, vai ter que decair ainda a potência, né? E vamos... Enquanto estiver subindo, a gente vai aumentar. Aí aqui, ó... Olha só, vamos ver... Lembre que agora dá pra gente descobrir o limite desse motor, né? Por quê? Porque não é tão difícil. Não, porque tem um... Olha só, ele tá com 73% de abertura de bico, as bico original, né? Ah, aqui tá com 32 graus de ponto. A sonda, deixa eu ver a sonda... Deixa eu botar pra... A sonda aqui, ó. Aqui, ó. A sonda direita tá dando problema, tu viu? Mas ela é bom que ela descarta aqui. Então ela tá só na sonda que fica, ó. Vamos ter que mexer nela, então. Tá 0,85 de sonda, ó, certinho, ó. Bem bonitinho, 0,85. As RPM do câmbio certinho. Tensão na bateria 13 volts. Velocidade de roda. O que mais tem pra ver aqui? É o bom que aspirado não tem muita coisa, é ponto, combustível e ar. Se tá abrindo as borboletas. Tem os filtros, né? A gente não tinha os filtros antes. Não tinha os filtros antes, nem aquelas... Olha só, o suporte. aqui, ó, no motor, a gente botou agora esses filtros de ar aqui, ó, que é para pegar um arzinho frio dali, ó, tirou o MAF, então tira o sensor MAF. Tu viu que ele é tudo impresso em 3D, né? Exato. O cara faz isso aqui, ó, Luftkraft, ó, ele faz impresso em 3D essas peças aqui, ó. Essa aqui, inclusive, ó. E aí essa mangueirinha que a gente tinha trocado outra vez, mas o resto tá tudo, digamos, original. Só que ele pega o ar daqui da frente, assim, né? Aí as válvulas que a gente trocou. A gente trocou os comandos variáveis, né? E agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passada agora girando mais. A gente pode testar mais ponto. Eu acho que ele parou de girar ali. Uma coisa, então aqui, ó, o que eu vou fazer? O carro tá lá, ele tá no Wi-Fi do prédio aqui. Eu vou simplesmente enviar o mapa, ó. Clico aqui em enviar. Enviou, tá pronto. Agora vamos dar uma passada. Tecnológia. Ah, tocou um spray de pólen. Tocou pólen assim, como... Jogou? Deu pra ver na câmera, será? Foi mais, mas perdeu ainda. Deixa eu fazer uma de segunda. O dinamômetro tá... Ah, sabe aquele negócio de desligar metade do dinamômetro? Não, onde é? Sabe? Porque eu não... Opa. Eu botei o parque. Ah, botou o parque sim. O dinamômetro tá
se perdendo, ele dá umas osciladas ali. Left, right. Ah, desligou direito. É isso. Ah, não. Não, não, olha. Tem que desligar aqui, ó. Assim, ó. Left e right. Ele fica só duas. É. Vamos fazer um teste agora. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos só ver o log. É isso aí. Vamos ver quanto vai dar essa. Vai vir 600 cavalos aí. Não tem esse milagre. É. Dois soprados. Não, na verdade é assim, ó. Lado ali, ó. Mas assim, ó, vamos esclarecer as expectativas, né? Porque de repente quem tá olhando aqui tá achando que a gente tá esperando vir um monte de cavalo a mais. Na verdade, esse carro aqui a gente fez o escapamento por som. Exato. Ele tem um diâmetro menor do que tinha antes. Exatamente. A gente diminuiu, restringiu o escapamento, porque quando o Guilherme fez o escapamento, a primeira coisa que ele me perguntou foi o seguinte: o que tu quer? Potência ou... Ele falou: tu quer potência ou tu quer o melhor som possível? Eu falei: potência, porque se tiver 10 cavalos a mais ou 20 a mais, a menos, não vai fazer diferença. E aí a gente fez exatamente para ter o máximo possível de potência. E aí, desculpe, falei errado, o máximo possível, o melhor som possível. Aí agora a gente está, na verdade, fazendo uma tentativa aqui de entender quanto que dá para tirar de potência com essa condição. A gente também, então a gente restringiu o escapamento, tá com o escapamento até o final. E a gente botou os filtros de ar. Filtro de ar. E a gente aqui talvez não configurou o dinamômetro certinho ali para... E o outro escapamento, que ele era todo aberto até atrás. Não Sim, tinha. se eu não me engano, a gente tirou o abafador e deixou sem nada, né? Sem nada. Esse aqui tá com ponteira, tá tem com a tudo, ponteira né? lá. O outro que nós fizemos não tinha abafador. É. E ele tá aqui com 84 de sonda, com 32 graus de ponto. Mas aí, né, nesse é barulho, não precisa de potência. E quando quiser potência, anda de Corvette, né? Não, calma. Vamos. Ou, se quiser também, pode andar de Supra, né? Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou fazer uma primeira e eu vou passar uma segunda. Eu vou cambiar as marchas no dinamômetro, até por causa do som aí. Quero ver como é que vai ser. Então eu vou para outro lugar ali escutar, que é mês. O dinamômetro se perdeu lá, ó. Mas voltou os HP agora, olha lá. Apareceu os HP. Mas cara, o barulho do negócio é Fórmula 1, o som né? desse carro Parece que tá girando quantos negócio? Nossa senhora! Eu fui escutar lá de fora, meu Deus! Cara, o barulho do negócio. Olha lá, 373 já. 373 quase. Mas o dinamômetro, vamos ser honestos, esse dinamômetro ele não gosta de troca de marcha. Então ele dá umas perdidas assim, ó. Dá pra ver que a curva dele é meio perdida assim. Digamos que ele convive diariamente com 3.000, 4.000, 5.000 cavalos. Aí a gente bota uns 300 e pouco, ele dá uma, tipo... É sério isso? É sério isso que vocês estão fazendo comigo? Cara, o ronco desse carro lá de fora. Olha aqui as trocas. Nossa. Né? Cara, e a troca do câmbio tá legal, hein, ó. Não, ficou, Anderson, lá escutando, cara, tá perfeito. Olha só, aqui eu girei, trocou rápido, ó, 7.000. Eu fiquei na dúvida se ele ia demorar pra trocar. Não, trocou, fez aqui. Lembra que eu ficava brincando, cara, eu queria escutar esse carro. Não, ele fez igualzinho. Fez bem, cara, porque eu vou dizer assim, a maior dificuldade desse câmbio aqui é o seguinte, ó. Esse câmbio, ele é um câmbio antigo, feito para conforto. Aí a gente pega um câmbio desses, bota um controle da Fueltech, porque lembrando, né, aqui não tem nada da EC original, é 100% na Fueltech. Tanto que por isso que a gente consegue ter essa flexibilidade de botar um manual, botar o drive ali, tirar o drive, né. Não, deu 189 milha por hora, deu 300 km por hora. 189, não, milha ou quilômetro? Não, quilômetros. Não vamos se empolgar, deu 189 km por hora. E as trocas bonitas, percentual de bico 70%.
Olha aqui, ó, o que dá pra fazer aqui, ó, é botar um pontinho pra ver se ele vem, né? Eu não me lembro se a gente tirou já ou botou. Mas vamos botar um pontinho aqui, ó. Deixa eu pensar. Cara. E na verdade a diferença desse câmbio pra da minha é o bloco hidráulico só, né? O que é o teu? O meu é esse, só que ele já vem. As válvulas vêm com as válvulas que a gente comprou pra Com botar as na válvulas azul, né? É. Então, mas tem gente que acha que esse carro aqui vem também. Já. Talvez ele já venha. Então, é. Ah, é que falta o diferencial, né? Será que o diferencial nós conseguimos? Já tá ali, né? Também, tá ali desmontadinho ali. Eu vou puxar ele pro lado ali. Tá, puxa lá pro lado, vou lá. Puxar vou ele pro mostrar. lado ali. É, vamos. Vamos ver o. Tá guardado aqui atrás. Vamos levantar essa V12. Tá, o que temos aqui? Esse aqui é o diferencial da doadora, que é aquela lá, ó, lá no fundo. Aqui, lá. Consegue dar o zoom lá, não? Não vai dar muito isso, não. Já, depois tu... Isso aqui, qual que é a diferença desse diferencial aqui, ó? Cara, esse diferencial é a MG, né? Porque, na Eu verdade... tinha visto a relação, a diferença aquele dia, nós dois, lembra? Eu sei que tem uma Sim. diferença grande. Ah, mas a relação muda também? A relação muda, eu acho. E ele é... Ele é mais curto ou mais longo? Ele é mais curto, eu acho. Ah, boa. Porque Ele é mais aquilo ali é curto. super Não, ele é longo. bem mais curto. Ele é mais curto e não é... E ele é blocante, Ele né? é blocante. Ele tem um blocante aqui dentro. Ele tem um blocante. E claro, ele vem, olha aqui, ó. Escrito AMG. A MG, olha aqui. Ah, é? Grandão Olha embaixo. isso. E aí, que na verdade é o seguinte, porque o diferencial ali tá meio aberto, se eu não me engano, ele bobear, ele patina uma roda só. Ele patina um lado só. Patina um lado só, né? E a gente vai resolver esse problema. É isso aí. E aí esse aqui tiramos da doadora, porque esse carro ali tu tirou, na verdade, pra pegar o motor pra tua, e pegou o diferencial pra essa, o volante pra essa. Volante pra tua, isso aqui foi pra tua, o motor e a caixa pra minha. E agora tem a lata, se alguém quiser, a lata. O Said disse que vai pegar, não é? O Said vai pegar a lata. Vamos ver o que ele vai fazer com essa lata. E olha aqui, ó, vocês estavam falando, eu tava falando esses dias do kart dos guri, né, que eu comprei pros guri, né? E pra fazer drift. Kart que eu comprei pros guri. Aí- Vocês viram os vídeos, né? Aí vocês deram ideia, não, porque eu fui, cara, é $40 cada pneuzinho, tá? E aqueles pneuzinhos gastam assim com meia hora os guri andando assim. Aí eu procurei, achei essa capa de, PVC. sei lá se é PVC ou o que é, mas é maciça, ó. E ela, só que assim, ela não é perfeito o diâmetro, eu vou ter que dar uma gastada no pneu e botar, porque, porque essa aqui é feita para um kart que tem pneu grande, assim, de kart, né? E ali é metade da largura do pneu, né? Se você se tirar a rodinha e nós não podemos botar na prensa e prensar ali? Talvez dê, mas também dá. Ou eu vou colar com cola de para-brisa aqui. É. Mas no pneu com ar, né? Tu murcha o pneu, enfia e enche o pneu, né? Ali não, ali o pneu é maciço. Vamos ver se eu consigo fazer. Cola de para-brisa. Tique na caia. Então tá aqui, ó, pronto agora pra gente usar. Tá, mas vamos voltar lá. O que a gente pode fazer mais aí? A gente pode testar um pontinho a mais, um pontinho a menos. Ah, vamos tirar os filtros de ar pra ver? Bora. É fácil? Claro. Tá aberto o capô, não? Até o filtro de ar vai ser legal pra ver se ele ganha ou perde. Pra ver se ele muda a potência, porque o filtro de ar, ele... Segundo o cara, esse aí não perde potência. Vamos ver? Vamos descobrir agora. Desmonte do tio Ricardinho. Vai, SF. Esse carro aqui, se botasse um supercharger aqui, aqueles igual da picape. É porque, ó, não precisa, lá não precisa de ABS, ABS não precisa. Tá fácil, né? Limpa vidro não precisa, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá fácil. Não, tira um dos dois. O ABS ou limpa vidro. Aqui é melhor, porque ele tem o suporte
dessa bomba aqui, ó. E como esse carro não tem mais a bomba, de baixo a gente tira e joga pra baixo. E aí puxa o suporte aqui, ó, bota ele aqui, ó. Arrumamos os cavalos. Os cavalos. É, porque o Supercharge ele não ia atrapalhar o escapamento. Ah, tem que tirar essa ventoinha. Não, a ventoinha a gente botaria elétrica, mas olha aqui, ó, você tem espaço aqui pra botar um. E ó, o suporte tá aqui já, que suporte é alumínio aqui, porque essa bomba a gente mas não usa cabe mais. Calma, não vamos se emocionar. Ó, o que é o objetivo desse carro aqui? É fazer um som de Fórmula 1, né? A gente conseguiu, agora não precisamos ter a potência de Fórmula 1. nem sempre dá pra conseguir tudo. Tá, agora deixa aberto aqui, né, pra... Tá sem os filtros. Sim, deixa aberto. E a gente vai dar uma passada. Gostei dessa de passar 1, 2, 3. Acho que é importante, né? Pra repetir o teste, assim, né? Isso, eu vou lá fora escutar de novo, que é bonito. Sim. O filtro do cara é bom mesmo, viu? Não mudou a potência, não dá pra concluir nada. Aí. Ó, o filtro do cara é bom mesmo, hein? Não dá pra dizer nada. Não. Pode botar então. Juro pra você que eu tava ali, quando eu fechei o olho e falei assim, cara, Aquela pisadinha de novo ali. Não, aquela... Cara... É um carro velho, barato, entre aspas, né? Era barato, né? Você acabou com o mercado das Mercedes. Não, pior que eu acho que no Brasil os caras se ligaram agora do preço das Mercedes, né? É que, na verdade, aconteceu... Você sabe a história das Kombi, né? Ninguém queria Kombi velha no Brasil. Aí foi desceu alguém no Brasil e começou a comprar Kombi velha pra trazer pros Estados Unidos. O preço das Kombi, alguém se ligou e começou a comprar. O que o Anderson fez? Comprou esse carro. Foi culpa tua, na verdade, tu é o culpado dessa história. Eu não, cara. Eu só comprei porque tu me obrigou aí a que apostar. Mas olha, você comprou. Aí vem Inácio. Só que fora o Inácio, começou um monte de gente por fora a comprar. Toda hora você vê alguém levando uma V12 pro Brasil. O que aconteceu? Os caras que se ligaram que tá começando a vender e o preço começou a subir. Só tu mandou umas 2, 3, né? 3? 3, é. Cara, agora até pra gente se falar assim, quero comprar uma V12, não acha mais. Não, acho, sempre acho. Não, mas não no preço aqui, né? Tu vê, esse carro aqui, o cara queria $26 mil, né? Aí nós compramos, porque não funcionava um sensor, por 16, né? E trocou sem... Então, mas hoje um carro igual esse teu aqui, nesse estado, tu não acha por menos de 25, 26 Sim, e o cara não vende de jeito nenhum. Mas até a M5 por exemplo, a M5 do Pedro, eu tava vendo, subiu de valor, né? Os carros ali. Todos. Eu fiz uma vez sim, que eu fiz uma cotação para vender M5 naquele Carfax. Toda semana eles me mandam dizendo que o carro subiu de preço. Para você ter uma ideia, se eu trocar o carro com eles hoje, eles me pagam 28 mil no meu carro para eu entregar para eles me pegar outro carro. Só que eu tenho que pegar um carro com eles. Sabe que eu tô com um problema agora, é o seguinte, o Pedro tá fazendo 15 anos agora em 20 e poucos dias, né? Aí com 15 anos ele recebe a carteira provisória, sei lá como é que chama, né? Que é o que ele pode dirigir acompanhado um adulto de mais de 21 anos, né? E aí ele já tá perguntando que carro eu vou comprar para eu andar no dia a dia, porque ele vai querer, ele disse que não quer que eu fique andando com o carro. E aí eu vou ter que comprar um carro novo, ou eu tô pensando em comprar o carro dele. E negociar com ele aquilo lá. Se quiser mais uma M5, tem uma preta. Ou vou negociar com o Pedro. Eu tava pensando também, cara, um dó dar aquele carro pro guri, né? Primeiro, nunca dirigiu direito. Eu não sei se ele não devia pegar um carro mais um Corolinha, assim, uma coisa assim mais
Tranquilo. Não, até deixa o carro pra ele andar de vez em quando, mas compra um carro velho pra ele bater, né? Que ele vai, uma encostadinha em outra vai dar. Ó, o Vini, compra a BM do Vini ali, ó. Não, Igual a do Vini, compra uma igual a do Vini pra ele. Pequenininha. tá. Vou botar o filtro aí, Que dá chamar dó, logo. dá. Mostra o filtro aí, ó. Ai. Dos caras, ó. E é impresso em 3D, ó. Impresso em 3D. Esse é aquele negócio com fibra de carbono que você falou, é, né? Eu acho que é, ó. É igual aquele. Que é um material, olha só que legal. Aqui tem o filtro aqui dentro, ó. Cara, é legal essa história do cara aqui, ó. Tem o filtro aqui dentro. E aí tem essa caixa que pega o ar, pega por fora. E aqui ele vem de fora, ó. Ele já pega aqui, ó. Pega mais friozinho. E aquele que nem eu pedi que não precisava do MAF, mas esse aqui também impressa 3D, olha que 3D. legal. Bem legal, cara. Cara, e é Gostei. aquele negócio mesmo que vocês compraram de fibra de carbono, Cadê o... Ah, tá aqui, ó. Ah, agora que eu entendi, ele fica assim, ó. fica assim. Sim, É, bacana. ficou legal. E vê, umas coisas que no passado o cara não sabia que podia fazer, né? Impressão em 3D assim, e agora todas essas peças, Olha aí. né? Até o coletor de admissão dá pra fazer se quiser em 3D aqui. Porque não é pressurizado até. Bom, a gente passou esses dias um carro 2.000 cavalos com coletor impresso em 3D, impresso né? em 3D. O carro da Emília Hartford, que é um 350... Não, como é que é? Um 400Z aquele, né? 400Z. Não, eram 400, é o novo. É o novo, é É, 400Z. Botou aqui com o motor GTR R35 e tinha uma peça, um espaçador impresso em 3D que era só mocap. Deu 2.000 cavalos na roda, um negócio com... E não era esse daqui ainda. Não era esses aí, Não era, era esse era um daqui. PLA normal, Era um né? PLA normal. Esse aqui é um PET-G Carbon Fiber que chama. Que é o que fica mais resistente e ele aguenta temperatura, porque aqui, dentro desses cofres aqui, é 100 e poucos graus Celsius, né? Viu? Então nós não podíamos imprimir os suportes Sim, daqui. dá pra fazer, porque a gente tem um plano de botar as 12 borboletas aqui, né? Tem o seu grito disso. Meu Deus. Ô, Anderson, Ah, na verdade aquele cara do motor já tem, porque ele imprimiu. sim. Ele não te passa não se tu pedir? Ele já tem é só imprimir ali. Nem sei. Respondendo a pergunta, na caixinha de perguntas aqui do Diego, que ele acabou de fazer, por que ela não troca rápido que nem um carro com dupla embreagem, ou que nem o C8 ou a M5, né, que é um câmbio automatizado aqui. Na verdade é o seguinte, isso aqui é um câmbio automático ainda, e ele é um câmbio automático das antigas. Então a gente não tem o controle direto nos pacotes de embreagem dentro, que nem um ZF8HP, um 10 marcha, que nem o do Supra. Esses câmbios automáticos antigos, ele ainda tem um corpo de válvula embaixo. Então vamos fazer um desenho aqui, ó. O corpo de válvula é um labirinto de caminhos de óleo e basicamente a gente só comanda um solenoide para passar óleo por um dos caminhos. E esse caminho, esse labirinto de pressão de óleo faz com que o óleo chegue numa velocidade, numa maneira, digamos assim, numa velocidade, numa curva de pressão para engatar a marcha da maneira, digamos, que o fabricante projetou o câmbio, né? E quando tu quer modificar esse tipo de câmbio, basicamente tu tem que tirar aquele corpo de válvula, ir lá e furar, abre um furinho, diminui outro, faz um caminho mais reto, corta, abrevia um caminho, aí ele vai mudar o comportamento de fazer isso. Os câmbios modernos, que nem o 10 marchas do Supra, que eu tenho no Supra, que é do Camaro novo, ou da F-150, desses Mustang novo, ou o ZF8HP, que é todos os câmbios aí praticamente, ele não tem mais esse corpo de válvula nenhum. É basicamente cada solenoide já controla um pacote de embreagem direto. Então, a rampa de entrar a pressão é tudo eletronicamente controlado. Você faz Então se quiser muita fazer, diferença. tem que furar e trocar as eletroválvulas, essa que você já comprou? Então assim, nos câmbios modernos tu faz eletrônico. Nos câmbios antigos, que nem esse, tu tem que fazer uma troquinha assim aí. Aí basicamente, ó, tem um que eles chamam de Blue Top, ó. Esse solenoide aqui, ó. Até vou mostrar o número aqui, ó. 240, 270, 0089, ó. Esse solenoide, ele tem uma... Esse é o que vai lá dentro do câmbio, ó. Então aqui está o conector dele, ó. Ele insere lá dentro do câmbio, ó, e que eles chamam de Blue Top, ó. Esse azul em cima, ele tem mais fluxo de óleo do que o original do carro. E esse solenoide aqui a Mercedes bota só nos câmbios AMG, justamente para ter uma performance melhor, uma troca de marcha melhor. Então uma das coisas que a gente vai fazer aqui é abrir o cárter do câmbio embaixo, trocar esses solenoides, e aí esse câmbio particularmente, que é o 722.6, tem uma particularidade, uma característica muito que eles chamam de flare de quarta para quinta marcha, que é o flare é tipo uma patinadinha de quarta para quinta, assim. Então
Na EC original, eles vão lá e domam a potência do carro para ele não dar essa patinadinha. Mas como a gente quer potência, a gente não queria patinadinha. Aí tem que fazer um furo lá, acho que é uma broca de 2 milímetros num lugar específico do corpo de válvula. Aí tu faz aquele furo, vai passar o óleo mais rápido lá e vai enfiar a quinta mais rápido. E aí fica um comportamento assim. Mas se quiser ter um comportamento realmente melhor nesses câmbios, não tem alternativa. Tem que pegar e botar um câmbio F8 HP ali e deu. Inclusive isso é relativamente fácil de fazer agora, né? Porque a FT controla. Tudo. E ainda a gente tem existe flange desse motor pro câmbio, por exemplo, do 8HP. Então é bem direto ali. Daria pra fazer isso. Olha que eu tô olhando aqui, ó, Denis. Olha aqui, ó. O Caio lá da Radiadores Real mandou um radiador novo da 190 aí no Brasil lá. Aqui ainda não tá feito, né? Não tá fechado. Aqui vão 2 ventoinhas aqui. Olha como o motor mais um defletor cobrindo todo ele. Vai ficar enorme. Só que, ó, ele vai passar um pouquinho aqui, vai ficar praticamente na mesma reta. Eu vou colocar a mini frente para você olhar. Essa é a distância que vai ficar entre o radiador finalizado e a polia. E ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Vai passar pouca coisa para fora. Mas já fechei aqui o capô e não pega, tá? Não pega. Vai ser bem deslocado. Daqui a pouco eu vou pedir para um parceiro meu fazer esse coxinho aqui, ó, próprio para cá. Ele que vai fazer. O Neves da NVS, já deve conhecer ele. E os coxinhos lá embaixo eu já arrumei as borrachas, tá bom? Assim que desenvolver mais um pouquinho aqui, já te mando outros vídeos. Cara, agora sim. Agora vai ficar bom, né? Sair da 190 aí no Brasil lá. Porque tava com um radiadorzinho fininho e ela ainda tava com a ventoinha pequena. E se eu não me engano não tava virada até. Acho que até tava fazendo fluxo ar virado. E agora vai ficar mas como é comprido o motor, né? Esse motor é muito o mesmo comprimento desse, na verdade. Esse M104 da 190 aí no Brasil é exatamente esse. É 2 motores. Aqui é como se fosse 2, né? 2 daquele ali. Você vê que até a tampa da ponta aqui, ó. É igual. Essa tampa é igualzinha, né? Só que aqui são 2 motores M104. Esse é o M120, ó. Então é 2. Só que no caso aqui é 3 litros, né? Cada lado, né? 3 litros, né? 6 litros, né? 6.0, CL600. Tá. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente não testou direito na outra vez, eu vou botar... Eu acho que combustível não adianta muito mexer. Eu acho que combustível ali provavelmente já tá. Eu vou tirar uns grauzinhos de ponto para ver se ele ganha. Se não dá, a gente volta pro outro lado. Tá. Porque essa é uma coisa fácil de fazer no aspirado. Eu vou tirar 3 graus de ponto, vamos ver. Agora eu tirei 3 graus de ponto para confirmar se vai fazer diferença na potência. Pior que, olha só, o escapamento na lenta, tu quase não escuta o carro ligado assim. Não, tá bom. E... é tri. Perdeu toda a curva, olha lá. Toda. Tá vendo, ó? Tu viu que perdeu toda a curva mesmo, ó. Eu vou te falar, vamos botar mais 3 graus então. Porque eu já tirei 3 graus e perdeu. 3. Dá pra ver assim, ó, nas duas ali, ó. Aham. Perdeu toda mesmo, ó. Ó, vou fazer aqui na tela mesmo, ó, porque agora é só... Eu vou entrar aqui. Ah, uma coisa importante, ó, muitas vezes o pessoal pergunta aqui, tá em inglês, ó. Se eu quiser vir aqui na interface, ó, eu posso trocar a língua, ó.
E aí eu posso selecionar qualquer uma desses idiomas, ó. Vamos fazer uma sacanagem aqui, vamos japonês. Mas se eu não me achar no japonês, vamos ver. Né, e Deus não vai conseguir Olha aqui, voltar. ó. É meio arriscado, mas vamos lá, vamos se arriscar. Meu Deus. Olha só, troquei pra japonês agora, tá? Olha aqui, ó. Aqui os menus do Dash não, mas aqui mudou tudo pra japonês, ó. Eu vou aqui no mapa de ignição, ó, o íconezinho ali. E aí deve ser aqui o ajuste rápido. Isso aí, ó. Aí aqui, ó, tá -6, ó. Tava -3 antes, eu vou botar 0 agora. Tá iniciando. Não, mas fala em japonês também, Anderson, pra nós. Então agora, ó. Agora tá com 0. 0 ali no mapa principal. Tá perdeu, né? Talvez agora tá quente. Estranho. É óleo o cheiro. Daqui. Será que pingou óleo das tampas de válvula em cima do coletor? Exatamente. Tampa de válvula em cima do coletor. Aham. Como é que é o respiro da tampa de válvula desse motor? Peraí, por que... O respiro é lá, ó. Aqui, ó. O respiro original. É original aqui, ó. Vazou pelo parafuso. Pelo parafuso da tampa de válvula. Pelo que eu tô vendo aqui, o parafuso. Aham. Vazou pelo parafuso da tampa de válvula. Dá pra apertar ele por aí ou não? Vou tentar apertar ele aqui. O de trás ali, ó. Olha lá. Vem cá. Olha aqui, ó. Em cima ali, ó. Tá vendo? Aham. Tá babadinho ali. Vou pegar a chave e tentar apertar. Sim, tem a tampa de válvula ali. Olha ali, ali dá pra ver agora. Aí tá pingando tem um parafuso da tampa de válvula, tava babando óleo e aí ele escorreu e caiu no escape. Mas isso é o seguinte, já aconteceu tantas vezes que o cara nem se preocupa muito. Já sabe que o cheiro é de óleo e já não se preocupa. Aí ou quebrou o motor ou tá babando óleo. Deixa eu ver. Cadê você? Tem. 13 também? 13, tem tudo aqui, cara. Ó, ó, cara. Tem 10 e 13 aqui também? O mecânico que já faz a posição universal, tu acha que não. Ó, Tem 10 e 13 milagre? é um milagre. A pergunta, por que o videomaker não tá ajudando? Tô filmando. Pera aí que eu vou ter que pegar uma extensão maior. Aí os caras perguntam, por que o videomaker não coloca a luz? Pois é. Fala, porque eu tô fazendo outra coisa. Aqui, ó, a extensão temos. Aqui. Não, muito grande. Porra, meu filho. Caixa de ferramenta com tudo? Não, mecânico não tem. Caixa de ferramenta com tudo. Tá bom. Vamos lá. Não vai dar, galera. Tá muito apertadinho ali. Vai ficar escuro. Tudo reapertando as tampas de válvula.
Pode ser seu, ó. Ó. Paleta de ferramenta aqui não tá faltando nenhuma. Que Fulltech, rapaz? Tá pensando aqui? Ó, aqui... Então, assim, a gente tem... Deu pra ver certinho, assim, uma coisa que é legal mostrar o câmbio funcionando, ó. Esse câmbio, para trocar de marcha, basicamente a gente comanda um solenoide aqui. O solenoide A troca de primeira para segunda e o solenoide C, o B, desculpe, troca de segunda para terceira. Aí depois é o C de quarta para quinta, de terceira para quarta e o A de novo de quarta para quinta. E, então é por isso que tu não precisa nem manter acionado os solenoides no meio aqui. E no logger aqui da 700 você consegue ver direitinho, ó. Ele faz uma rampa, troca e baixa. Faz uma rampa, troca e baixa. E cara, tá comandando bem rápido. Olha só, isso aqui no original não é assim, sabe? De ele vir tum, tum, assim. Tá bonito, eu sei que não é exatamente como tu queria ver, Diego. Mas tá trocando bem, cara. O original é pra velho mesmo, pra quebrar o pescoço. E ele tá trocando bonito. Eu acho que a gente tem que ver como é que ele vai trocar lá embaixo no estacionamento. Ver se ele faz um burnoutzinho trocando de marcha pé no fundo. Será? Mas de potência, assim, ó, deu os 370 naquela puxada. Sim. O Dinamo não gosta muito esse de hub aqui, o mainline, ele não gosta muito de troca de marcha. E quando é baixa potência, assim, 300 e poucos cavalos, pra ele é meio ruim. Eu não tô nem um pouco preocupado de, tipo assim, não precisava vir mais. O escapamento, na verdade, ele era para vir menos até. Menos porque ele é mais restrito. Porque a gente priorizou as harmônicas ali, o som do motor, né? Tanto que de fora parece que tá girando 12.000 RPM, né? E ele tá girando 6 e poucos, 7 mil e poucos. Então, na verdade, o som dele, ele multiplica o RPM. E esse que é o segredo do som. Anderson, escutando lá de fora, lá de trás, realmente, é como se estivesse escutando realmente um Fórmula 1. É incrível, é incrível. A gente brinca, às vezes a gente fala brincando assim, deu som, e as pessoas podem pensar assim, fica parecido. É parecido, mas ele é muito parecido. Cara, eu vou dizer assim, ó, é até vergonhoso pro resto dos meus carros, tá? Eu brinco isso aí, né? Porque eu acho que é o barulho mais legal de todos os meus carros. Eu vou te dizer que eu acho que é o som Guilherme, de motor. Me desculpe, mas nem o DeLorean eu acho que bate o Não, mas o Guilherme fez isso aí, então. Não, sim, eu digo o seguinte, porque foi o primeiro que ele fez. Porque tu pega no DeLorean, ele tem um som, um V8, assim, e aqui tem uma frequência já é 50% acima, 50%, né? Já tem 50% a mais de cilindros. Então, mesmo, tipo, o DeLorean girando 9.000 é menos frequência do que esse aqui girando 7. Então, cara, é impressionante. Vamos tirar ele, vamos pegar o final de tarde agora, já que tá todo mundo saindo do trabalho, ninguém vai incomodar. E vamos fumaçar. Vamos embora. O Anderson, será que esse carro vai cantar pneu? Eu falei, chamei, olhei pra hora primeiro, falei, já posso chamar? Falei, cara de pau. Ele mandou um vídeo pra nós, fazendo o quê, Anderson? Conta você. Nessas coisas não pode falar, né? Não, tava no México, foi no México, não foi? Deu uma distracionadinha, assim, de primeira a segunda. Ele foi passear ali em Cancún, no México. E a preocupação dele era que não cantava pneu. Tu já vai vir de lá, é? Não, eu tô na dúvida quanto se ela vai ficar parada aqui. Patina de lá, né? Só patina de lá? Vamos ver. Vocês. Pronto, acabou. Joga M5 fora, joga tudo o resto. Foi só numa roda? Puta merda aí, que vergonha, hein? Mas mesmo assim, Uma roda não é bonito. Foi a melhor roda. Com uma roda só, ela pegou todo mundo. Desse lado agora. Com uma roda só, tu já pode parar e... Nós vamos fez mais fumaça que MC. Com uma roda só, tu fez mais fumaça que todos os outros carros. Vamos tentar de novo. Perdeu a mão. Foi só uma roda ainda? Se empolgou. Todo mundo lá no fundo. Ó a plateia lá. Você deu a louca no patrão. Uhul! Ó, Anderson, tem torcida lá. Mas só uma roda tá foda.
Nós vamos precisar aquele diferencial lá. Vamos ter que voltar amanhã esse diferencial. Quanto tempo tarou pra botar esse diferencial? Não, pera aí que eu me empolguei, eu troquei a marcha muito cedo. Vou botar esse diferencial amanhã nessa... Me empolguei. No, this IMG is too. Oh, yeah. Agora foi os dois lados. Agora foi as duas? Agora foi as duas. Ah, agora tá bonito, hein? Tá bom. Não precisamos trocar o diferencial hoje, então. Tá bom. Ah, mais um, mais. Tá pago ou não? Pago? Agora foi bonito as duas Aí. aqui, hein? Aí, ó. Parabéns. Tá bom, Agora parabéns. pode. A M5, pode parar com tudo. Olha Esquece. aqui. Nossa. Ah, fez a bonita aqui a fumaça. Ela entra da caixa de roda. Cara, imagina isso com blocado. Vai. É? Não, que agora blocou certo. É que tem que... Depende de como é que o freio dianteiro, o direito e o traseiro pega junto. Cara, ele entupiu de fumaça mesmo aqui a caixa de porta. É. Tudo dentro. Tá sendo fumaça Olha dentro aqui, das ó. portas. Olha aqui, ó. Ai, ai. Olha aqui. Meu Deus. Olha aqui. Os furos da. Aqui, ó. No tanque. Vamos ver se sai do full tanque. Não, no tanque não. É. Tá bom, carro de senhor aí. Carro de véia, né? Zerou o game aí. Olha isso aqui. Ah, o pneu esfarela, ó. Vamos juntar isso aqui, ó. Caramba, aqui, ó. Aqui tem uns $5 aqui, eu acho que é. É. Então tá, missão cumprida. Tá aprovado o som, O som tá aprovado, tá tem os aprovado. Nós HP, temos tá só- suficiente, não precisa mais que isso. Agora é. Pronto o carro? Tá pronto? Tá pronto? Não, sempre tem mais uma coisinha. Né? Agora eu tinha botar o diferencial, né? Ah, tem que botar o diferencial e vamos ver se a gente vai botar as 12 borboletas ainda. Estamos na dúvida ainda. Vamos ver. Show. Então tá, espero que tenha curtido essa aí. Mais uma missão feita aqui, ó. Quem disse que duvidava e agora esse carro aí ganhou valor, né? As SL600 aí, ó. Fazer um clube da SL600 com cachecol aí. Isso. E a camiseta agradecendo o Anderson por ter subido o preço desse carro. Show. Valeu, gurizada.